irmãos, estaremos dando início a mais um trimestre, estudando a revista dos adultos. O tema do trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Revista comentada pelo pastor Osiel Gomes, que é o líder da Assembleia de Deus em Tirirical, no Maranhão, doutorando em teologia, conferencista e autor de várias obras publicadas pela CPAD e também comentarista de outras revistas de escola dominical, como a que estudamos há um tempo atrás sobre o Sermão do Monte. Glórias a Deus. E mais uma vez, então, ele nos traz aqui um importante material a respeito da nossa jornada, da carreira que nos está proposta. Glórias a Deus. E tem uma capa muito sugestiva, mostrando aqui uma família, percorrendo, essa jornada que vai desde o momento que nós aceitamos a Cristo, e até o momento que vamos chegar no céu. Glórias a Deus. A revista dos jovens também tem uma capa semelhante, Aqui está um rapaz sozinho, que já tem a família. Mas da mesma maneira que esse rapaz tem que caminhar nesse padrão de fé, que é ensinado na revista dos jovens, nós veremos a nossa jornada desde o início, no meio, os percalços, as dificuldades, mas também nossos auxílios, até chegarmos na cidade santa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos comentaristas sugerem que uma obra que inspirou nesse tema é o livro O Peregrino, de John Bunyan, autor cristão inglês do século XVII, livro mais vendido depois da Bíblia, o segundo livro mais vendido. É bom que os professores leiam, quem não leu ainda essa obra, leia, que é uma parábola a respeito dessa nossa jornada. Glórias a Deus. Além, claro, de outras fontes que o nosso pastor Osiel pesquisou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa lição, falaremos sobre o início da caminhada, também a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Na lição 3 já vamos falar do céu, mas depois a gente volta de novo. Lá na lição 3 a gente vai falar sobre a cidade celestial. Vamos falar como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as novas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão e a cidade celestial. Então, um tema riquíssimo que estaremos abordando esse trimestre. Glórias a Deus. Escola dominical, graças a Deus, temos aprendido muito. O tema passado foi sobre eclesiologia, doutrina da igreja, e esse tema, então, vamos falar sobre essa jornada, ou seja, teremos, então, a abrangência de toda a palavra de Deus nos orientando a respeito dessa carreira que nos está proposta. Glórias a Deus. O texto diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3, Então já temos aí um spoiler, a respeito que vamos tratar, Então, se é o início da caminhada, a gente começa nascendo de novo, Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em João 3, versículo de 1 a 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja Deus. Os objetivos da lição são explicar o sentido da caminhada com Cristo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Glórias a Deus. Então, estaremos extraindo esses objetivos de cada tópico da lição e realmente é os nossos primeiros passos
na jornada, né? A partir do momento que aceitamos a Cristo, a partir do momento que o Espírito vem fazer sua obra em nós, né? Começa a nossa santificação agora na etapa posicional, né? Saímos do lago de lama, do pecado, o Senhor nos transforma em santo, justo, começa o processo da regeneração, né? Então, ao início de tudo, é essa transformação que o Evangelho nos leva, né? O Espírito Santo nos convence e aceitamos, aleluia, o dom de Deus, aceitamos que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi por nós, porque somos pecadores e carecíamos do Salvador. Glórias a Deus. A introdução diz: nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme a Escritura nos apresenta. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Glórias a Deus. Como vimos na introdução, a Trindade, né, ela participa, né, ela age nesse momento especial da vida daquele que recebe a Cristo como Salvador, do cristão, desse novo nascido. Aleluia. Infelizmente, né, muitas vezes frequentam a igreja, se dizem crentes, mas ainda não nasceram de novo. Que Deus tenha misericórdia. Todos têm que ter esse encontro com Cristo, inclusive os filhos de crente, né? A gente sempre tem aquele dizer que filhinho de peixe, peixinho é, mas filhinho de crente não é. Né? Em um determinado momento ele também vai ter que ter um encontro com Cristo e nascer de novo. Glórias a Deus. Só vai entrar no céu se nascer de novo, porque até então éramos apenas nascidos da carne, éramos só naturais. Mas a partir do momento que temos um encontro real com Cristo, temos esse novo nascimento, somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então esse sim é o começo da jornada. Primeiro tópico, a caminhada com Cristo. Primeiro subtópico, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Né? Então aqui esses dois caminhos que o comentarista traz, não é as duas portas, né? Não é os dois caminhos, largo, espaçoso, porta estreita, porta larga, não. A gente está falando, aqui ele vai trazer a respeito do nosso nascimento. Né? Nós nascemos de forma natural e de forma espiritual, dependendo da nossa fé, dependendo da nossa decisão por Cristo. Então, na letra A vai falar sobre a vida humana, né? Essa vida natural. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Né? Então, a vida humana sabe quantos anos viverá, mas não é eterna, porque é nascido da carne. Como veremos aqui, o que é nascido da carne é carne, conforme o próprio Jesus falou a Nicodemos. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. Esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. Então, se eu não tiver um encontro com Jesus, eu vou viver de forma natural. Só vou experimentar essas fases da vida e a origem, o início é o nascimento e o final é a morte. Mas o encontro com Jesus vai me possibilitar a vida espiritual, que é a morte, então vai ser uma transição para a vida eterna. Já também aqueles que na vida humana não optaram por Cristo e priorizaram, né, os prazeres, uma vida de pecado, uma vida sem Deus, a morte é uma transição também, mas não para a vida eterna, e sim para o juízo. Né? A Bíblia diz que o homem é ordenado morrer uma única vez, após isso segue-se o juízo, está lá em Hebreus. Então vamos falar agora a vida com Cristo. Né? Então temos a vida humana, que carece de, no meio da sua jornada, se encontrar com Cristo, mas também tem a vida com Cristo, daqueles que tiveram esse encontro. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Romanos 8:2. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos, novas esperanças. Romanos 12:2. Afinal, nos tornamos um filho de Deus. Somos filhos por adoção. A Bíblia diz lá em João que Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glórias a Deus. Desde que eu convide Jesus para a minha vida, né? Como vimos aqui. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz:
o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus disse que é nascido da carne é carne, natural. Nasceu de sua mãe e vai ter a sua jornada. Mas o que é nascido do Espírito é aquele que se encontra com Cristo. Aleluia. O Espírito Santo o constrange, o convence, e ele se arrepende dos seus pecados. E, aleluia, faz uma aliança com Cristo. Volta a ter paz com Deus, porque Jesus nos reconcilia e aceita a salvação que Cristo nos comprou na cruz. Aleluia. A partir daí a vida é outra e essa jornada começa. Glórias a Deus. Segundo subtópico, os 3 companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Efésios 1, 3-6. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Né? Deus é tão bom que tem esse relacionamento com os salvos, com o Pai. Né? Até Jesus ensinou, né? Pai nosso que estás no céu. Né? Até a nossa oração já destaca esse relacionamento. E por isso somos instruídos, cuidados, né? Fortalecidos. O Senhor cuida de nós. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede vitória contra o pecado e toda sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida. Né? A primeira parte está em 1 Coríntios 15, 57 e a segunda referência João 3, 16. Então Jesus nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Então temos 3 companheiros na jornada, o Pai, o Filho e agora o Espírito Santo. Finalmente temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador, João 14, 26. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Em João 3,6, conforme lemos, em João 1,13 e 1 Coríntios 15, versículo 50. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem faz essa obra? O Espírito Santo. Né? Eu, naturalmente, não teria como me transformar, me tornar em nova criatura. Aleluia. Lançar meus pecados para trás, para o mato esquecimento. Tudo isso é obra do Espírito Santo na minha vida. Glórias a Deus. Graças ao sacrifício vicário do Senhor Jesus e ao amor do Pai. Aleluia. A Trindade contribuiu para a minha salvação, para o momento da minha salvação, e agora vai me conduzir. Serão meus companheiros na viagem. Louvado seja Deus. Segundo tópico, o novo nascimento. Primeiro subtópico, por que precisamos do novo nascimento? Então, Nicodemos ficou ali perplexo com a palavra que o Senhor disse a ele. Vamos entender também. No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, tem um uso genérico do texto, por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Né? Então, aqui está falando da humanidade, né? Homem e mulher têm que nascer de novo. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Então, o que é esse nascer de novo? Não é aquilo que Nicodemos imaginou, que o homem, sendo velho, voltaria ao ventre de sua mãe. Então, não é um nascimento natural, não é um nascimento da carne, mas é um nascimento espiritual, ou seja, uma regeneração. Porque o pecado, ele vai nos destruindo, vai desgastando a imagem que tínhamos de Deus. Fica toda desfocada, né? Cada vez mais somos inimigos de Deus, estamos separados dele, né? E tudo isso, a nossa imagem vai se perdendo. Regenerar é refazer, né? É nascer de novo, se tornar nova criatura, né? Glórias a Deus. E como um recém-nascido agora espiritualmente, a gente começa a caminhar, crescer, ser alimentado por Deus e ser transformado, né? Então, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então era esse nascimento que Jesus dizia, do céu, e não o natural. Segundo subtópico, a religião não faz nascer de novo. Né? Então, vai ver que Nicodemos era religioso, mas ele não conseguia fazer esse processo na vida dele. Né? Espiritualmente ele não ia nascer de novo, simplesmente cumprindo os ritos da sua religião. Precisava que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele. Nicodemos era um príncipe dos judeus, a inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição
monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei, dos profetas e a história do seu povo. Mas ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Como sempre citamos, nas nossas pregações, religião não salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Quem pode transformar o homem é o Espírito Santo. Por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. João 3,2. Então Nicodemos era importante como judeu, era um príncipe ali dos judeus, era fariseu, então, portanto era um religioso, que era o partido ali judaico, que era bem religioso. Porém, Jesus muitas das vezes vai criticar nesse grupo, como hipócritas, como pessoas que estavam oprimindo os outros, colocando peso, regras para que os outros obedecessem. Eles mesmos coavam a mosca, mas engoliam o camelo, como o próprio Jesus diz, ainda chamou eles de discípulos caiados. Ou seja, Nicodemos fazia parte desse grupo, mas a gente percebe que ele dizia: bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Então Nicodemos usa a primeira pessoa do plural. Os estudiosos acreditam que ele estava ali representando um grupo, talvez ali dos fariseus, que cria em Jesus e mandou Nicodemos para indagá-lo. Graças a Deus Nicodemos foi com sinceridade, não era como os outros que vinham para querer pegar Jesus em alguma cilada, alguma armadilha. Nicodemos realmente estava sendo sincero. Por isso, Jesus apontou para ele o caminho do céu. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Então, Jesus viu a sinceridade dele, e Jesus vai direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Então, tinha que ser o nascimento do céu. Só o Espírito Santo poderia operar isso na vida dele. João 16, 7-11 e Romanos 8, de 5-7. E o terceiro subtópico, o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, João 3,31, Gálatas 6,15, 1 João 3,9, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, 1 Pedro 1,3, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Então, nascer de novo era esse nascimento do céu. Só o Espírito Santo pode operar nas nossas vidas. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido, João 1,33. Então, provavelmente aqui a água não está se referindo ao batismo nas águas. O comentarista traz essa menção à lei, esse símbolo, em relação à própria palavra. Então, por exemplo, lá em João 15, a Bíblia diz o seguinte, no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra tem que ser feita de lavar, de limpar. Então, tinha que ser nascido da água e do Espírito. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, da nova aliança. Então, a própria palavra, ela tem poder de nos limpar, e principalmente o Novo Testamento, que a gente vai ver daqui a pouco. Por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Com o Espírito, nosso Senhor faz uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer nem para onde vai, mas pode sentir. Semelhantemente, a vida com Cristo inicia pela regeneração, Genau, ser nascido, como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Então, só se torna nova criatura baseado nisso. A palavra, ela entra no coração, ela esmiuça toda a penha, ela nos lava, ela que vai nos preparar, vai nos limpar, nos purificar, e o Espírito que faz essa obra. Então, é algo sobrenatural. Então, aqui Jesus não estava se referindo à água, a ser batizado nas águas. Porque o batismo não salva, o batismo é para quem já está salvo. Como já estudamos na lição passada a respeito do batismo, que ele não é um sacramento, ele não atribui graça a ninguém. Ele apenas é uma simbologia da nossa morte espiritual e da nossa ressurreição com Cristo. Glórias a Deus. Então, Jesus dizendo água e Espírito é a palavra, a nova aliança e a ação do Espírito Santo de Deus.
Glórias a Deus. E o terceiro tópico, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Primeiro subtópico, o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho. Com o cumprimento pleno em Cristo, Gálatas 4:4. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas, 2 Coríntios 3:6. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diateké, de acordo com Jeremias 31:31. Ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamento traz essa mesma força descritiva no termo diateké. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam a escritura sagrada do cristão. Então, o Novo Testamento sai daquela expressão que Jesus, falando ali sobre o sangue, falando sobre o cálice, esse cálice é a nova aliança, ou em outra tradução, o Novo Testamento no meu sangue, glórias a Deus. Então, essa aliança seria enfatizada pela mensagem do Evangelho, pela composição dos livros do Novo Testamento, ele foi composto pelos Evangelhos, por Atos, que é uma continuação do livro de Lucas, e pelas epístolas. No final do primeiro século já havia todas essas cópias preparadas, encerra-se ali com Apocalipse. Glórias a Deus. Depois demorou alguns anos para receber o crivo de canônico, tudo isso, mas a igreja já fazia uso, já no primeiro século. As cartas já eram circulares, era lido numa igreja, depois era reproduzida, passava para outra, e da mesma forma os evangelhos. Então tudo isso o Senhor deu, preservou, e tanto o antigo, que já estava fechado, como o novo, forma então as escrituras sagradas. Algumas referências que, por exemplo, Jeremias 31:31, eis que dias vêm, diz o Senhor, que faria um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. E Gálatas 4:4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E 2 Coríntios 3:6, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E 1 Coríntios 11:25, semelhantemente, também depois se tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. O segundo subtópico é o tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, pois que seu ministério tem uma ênfase salvífica cujo interesse maior é de reconciliar o mundo com Deus. Então, é a revelação plena, na plenitude dos tempos, como a revelação do Senhor foi progressiva durante toda a história, para os judeus, e chega agora na nova aliança, o Senhor Jesus inaugurando essa nova fase e revelando completamente o seu plano para a nossa salvação. Como vimos aqui, o tema central de todos esses livros, tanto os evangelhos, o histórico, Atos e as epístolas e a revelação, é Jesus, sempre Jesus no meio de cada um que aparece como personagem desses livros, enfatizando ou obedecendo, cumprindo a vontade de Deus e os mandamentos de Jesus. Terceiro subtópico, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu iniciando 3 categorias, que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Em Lucas 24:44, o Senhor cita essa compilação, lei, profetas e escritos, ou seja, todo o Antigo Testamento. Contudo, o cristão deve começar sua jornada da fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo o seu cumprimento. Hebreus 1:1 e 2. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé, 2 Coríntios 5:19. Então, o Novo Testamento ele é a nossa base para iniciar essa caminhada. E todos os ensinos dos apóstolos, claro que citam o Antigo Testamento, mostram as profecias, glórias a Deus, e um
complementa o outro, né? E no Novo Testamento, além de deixar claro qual era os propósitos de Deus, o plano de Deus, né? A nossa salvação ser efetivada no Novo Testamento, ainda há a expectativa futura, né? As promessas e a nossa bendita esperança que estamos aguardando. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Deus, Mateus 16, 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada, né? Então a nossa salvação, ela está evidenciada, clara, revelada de forma simples. Aleluia. Tudo aquilo que Deus fez por nós, nos amou de tal maneira, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Então, começamos a trilhar a nossa jornada. Na próxima lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, maravilhoso eterno Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por um dia, Pai, aleluia, o Teu Espírito ter bradado no nosso coração, Pai, aleluia, ter transformado nosso coração de pedra em carne, Senhor Jesus, e nós nos arrependemos dos pecados e nos convertemos. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela regeneração, pela santificação posicional que o Senhor nos deu naquele momento, pois agora somos santos, Pai. Continua nos ajudando nessa jornada, nessa caminhada, que esse trimestre seja uma bênção para cada cristão, Pai. Cada crente, cada aluno da escola dominical, o Senhor vai despertando aqueles que não frequentam, pois tão importante, Pai, essa palavra, Pai, para cada crente. Deus Santo, que a Tua igreja possa crescer, ser edificada através desses ensinos, para a glória do Seu santo nome. Continua abençoando, Pai, o ministério da escola dominical de cada igreja, Pai, fortalecendo, Senhor Jesus, despertando os crentes, abençoando os pastores, professores, Pai, secretário, tesoureiro, porteiro, todos que compõem esse ministério, Pai, e os alunos, Pai, que sejam também tremendamente abençoados em cada domingo. Em nome de Jesus nós pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.